Tamanho de cabeça, tamanho de cérebro. Qual é o maior limitador hoje, né, de tamanho de cérebro? Por incrível que pareça, é o corpo da mulher, porque senão, se for maior, não passa lá embaixo, sabe? Entendi. Na hora de nascer, né? Sim. Então, assim, só que assim, com o avanço, por exemplo, da medicina e coisas desse tipo, pode ser que essa galera que não passaria agora passe, tá? E aí consiga nascer. Então, só que aí, assim, as alterações fenotípicas da gente, elas vão ao acaso por mutação. Entendeu? Não é porque eu estou usando um celular e o meu dedo fica torto, esse dedo torto não passa para a próxima geração. Eu vou ficar com o dedo torto, hipoteticamente falando. Tá? Sim. Eu vou ficar com o dedo torto aqui, ou eu vou ter, sei lá, vou ter problema de visão, porque vou estar olhando muito a tela, ou eu vou ficar estressado, vou ficar ansioso. Só que assim, isso a gente não passa para a próxima. E, assim, se eu adquirir essa característica, né, eu mudar a minha mão por conta do uso dela, né, ou se eu perder o braço, por exemplo, meu filho não nasce sem braço. Então, assim, é difícil saber como essa coisa vai acontecer em termos evolutivos. O que eu acho que vai acontecer é a integração máquina-homem, né, que é a integração realmente que está começando agora. Porque hoje a gente tem o celular, né? O celular, ele já tem uma certa integração, ele já é meio que parte do teu corpo. Uhum. Então, por exemplo, eu vim para cá, né? Eu estava do outro lado aqui do Rio Pinheiros, né? Aí eu botei lá, eu usei uma inteligência artificial chamada Google Maps. Tem a Waze, também tem outros, né? Então, ela me auxilia a saber a melhor rota para chegar aqui e o melhor tempo para chegar aqui. Eu acho altamente benéfico, uso direto. Né? Ela é inteligente, ela me ajuda a resolver um problema, e não sou eu, ela é artificial, ela está sendo feita ali, claro, que com input de pessoas, né? Então ela não é totalmente artificial, talvez nada seja totalmente artificial, que é a grande crítica que o Nicola Ellis faz a essa coisa, mas não sou eu, é outra coisa, eu chamo de inteligência artificial. Agora, o próximo passo, talvez, é a gente ter coisas na gente mesmo, sabe? Que nos auxiliem a fazer isso, mas aí, cara, ficção científica nesse momento, né? Não prefiro nem... Não dá pra chegar, né? Opinar em relação... Porque assim, você vê filme de ficção científica sei lá, década de 70, ou sei lá quando, pega lá 2001, né? Uma Odisseia. Cara, a galera achava que a gente ia estar numa nave, sei lá, a galera era feio, sabe? Sim, exatamente. Eu tava falando isso com meu pai outro dia. Tem filmes de ficção científica que eram coisas que a gente achava que era impossível, a gente já ultrapassou, e tem coisas que a galera já errou, assim, absurdamente. 2024 a gente vai estar em carro voador. Exato. Tá com... Não, esquece. Ou vai ter uma civilização, né, orbitando a Terra. Não. E não tá lá, a coisa foi numa outra direção. Então é difícil prever. Mas, de novo, aí eu confesso a minha ignorância, né? E, em termos disso, não é uma coisa que eu parei pra pensar muito e não olhei tanto. O que eu joguei aqui, tanto que eu falei, papo de boteco. Porque assim, a gente é produto do meio. O meio transforma. Então o que eu fico vendo nessa nova geração? Crianças muito no celular e tudo mais. Então, como você falou, não vai nascer. Vai nascer normal. Só que devido ao hábito, pode ser que, né? Mas isso a gente tá falando, não, nem prevendo. Há uma análise que se... Agora, coloca aí, Lucão, que você falou da questão do cérebro. Você acha legal? O que eu falei da Você falou da questão frontal. Putz, eu nem lembro mais. Que aí dá pra desenvolver mais. Não, isso era uma coisa... Do córtex eu tava frontal. conversando com o Reinaldo, assim, num papo. A gente tava falando sobre, né... Batendo papo. Evolução, não soltando sei o aqui. quê. Acho que é legal. E a gente falou, eu tava falando, o cérebro, a parte de trás, né, do nosso cérebro, eu acho que, até onde eu sei, ela se formou muito antes do córtex pré-frontal, ou seja, a capacidade de tomar decisões. Grosso modo, sim. Que eu acho que, inclusive, posso estar falando uma grande besteira, mas é o que nos diferencia dos outros animais, é a capacidade de tomar decisões e discernir. Sim, de maneira geral é isso aí mesmo. Todos os outros animais têm a parte de trás do cérebro como a gente, que seria dos instintos. É mais ou menos isso. É uma maneira didática, o próprio Sapolsky acaba utilizando. Claro que todas as regiões do cérebro se conversam, tá? O chamado cérebro reptiliano, falei a palavra, né? E o córtex, mas tudo isso acaba se conversando. Mas do ponto de vista, mas o próprio Sapolsky, que é um cara que escreve sobre isso, ele usa isso aí do ponto de vista didático, e é isso mesmo. O córtex, ele evoluiu depois dessas outras regiões, tá correto isso aí. No papo que a gente tava tendo, tem tanta gente hoje em dia com tanta... não sei problema psicológico, mas tanta coisa emocional assim, às vezes eu acho que é porque essa parte da frente ela é muito mais nova e não tá se conectando direito. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas assim, ela se formou muito depois dessa parte antiga que são os nossos instintos, é o que fala primeiro, né? Perfeito. Então assim, ó,
aí a relação de evolução do córtex com questões, digamos assim, médicas, assim, eu realmente não me sinto, eu não tenho conhecimento para responder essa pergunta. Eu imaginei mas é legal. Sim. É uma coisa que eu penso, mas assim, não realmente, aí tem que falar com a galera da psiquiatria, da psicologia, talvez eles possam, né, essa questão inclusive, né, a origem de síndromes e coisas desse tipo. Mas assim, o que eu posso falar do ponto de vista evolutivo? Que o nosso córtex pré-frontal, ele é a última parte do nosso cérebro que vai se formar, digamos assim. Ele tem uma certa plasticidade e ele vai terminar de se formar lá nos 20 anos só. Tá? Então, ou seja, as experiências que você tem na sua adolescência, na sua juventude, e dão uma certa adaptabilidade a esse órgão. Então, isso é uma coisa legal que o nosso córtex tem, ele não vem com um pacote fechado assim, né? Dependendo da experiência que você tem, você pode acabar levando isso, ele só termina mesmo de se formar ali aos seus 20 e poucos anos. O que quer dizer também que, e aí eu acho que a galera da psicologia me corrige se eu estiver errado, por gentileza, né? Questão de traumas e coisas assim também podem, né, acabar influenciando nessa parte da vida. Agora, a relação da evolução disso com essa questão, aí realmente eu não sei. Quanto a instintos, a galera às vezes acha o seguinte, que os animais não humanos, eles estão só no nível dos instintos. São totalmente instintivos, eles não param para pensar no que eles vão fazer, e nós humanos não. Nós somos animais totalmente racionais, então a gente não tem mais instintos e a gente só usa, só é racional. Nada disso. Tá? Não é assim. A evolução da inteligência não é linear, em primeiro lugar. Vários grupos de animais, a gente teve uma evolução de uma inteligência diferenciada, que no nosso caso é muito maior. Só que em termos de instintos, nós temos até mais instintos do que a maioria dos outros animais. A gente mantém os instintos, a gente não perdeu os instintos. A gente tem os instintos ainda, tem aquela raiva, tem uma série de coisas, uma série de instintos, até o instinto da linguagem, dessa capacidade nossa de verbalizar, em parte ela é instintiva, tá? O Steve Pinker, ele bate muito nessa tecla. Ele tem um livro chamado Instinto da Linguagem, inclusive em relação a isso. Então, só uma questão assim que eu acho legal, às vezes, para a galera saber essa coisa, os animais, instintos, nós racionais. Né? A gente, tudo bem, a gente é mais racional, a gente tem capacidade maior de tomar decisão racional que os demais animais. Só que a gente mantém esse lado instintivo na gente também. O que a gente faz, às vezes, racionalmente, a gente se poda. Né? Mas diz que a gente mantém os nossos instintos, o animal ele é capaz de tomar decisões. Ele, claro que é. Bom, você vê um grupo de orcas funcionando, não é possível que é por instinto, né? Exato, não. Orca tem cultura. Orca, por exemplo, orca é um excelente exemplo. Orca, golfinho, cachalote são excelentes exemplos. Porque eles têm comunicação, eles emitem sons, eles conversam entre si. Então, e eles têm aprendizado de caça, que a gente chama de cultura, não é genético. Um aprende com o outro. É que nem assim uma família de pessoas em que o avô ensina para o pai, ou para a mãe, para o filho, para a filha, como caçar. Beleza? Não está no gene. Ele ensinou aquela arte de caça. A orca faz isso também. Então você tem grupos de orca que caçam de jeito. Você tem grupos de orca. Isso é cultura. Tem cultura em baleia. Tem cultura em golfinho também. Então esse é um excelente exemplo de um animal que também tem instintos, mas que também tem algo que a gente poderia chamar de racional. Vamos botar dessa maneira. Nem sei qual é a melhor definição de racional, tá? Vou ser honesto, ser honesto contigo. Mas essa divisão racional, instintiva, ela não é uma coisa preto no branco, não. Entendi. Tá? A gente mantém os instintos também.